Meu pai me causou um trauma e eu fiquei com muita raiva dele nesse dia. Quando eu tinha 12 anos, eu e meu irmão João, que tinha 9, a gente adorava revistinha em quadrinho. E a gente lia diversas revistinhas em quadrinhos, né? Diversas vezes, inclusive. Naquela época, tinha a revistinha em quadrinho do Seninha, que era o personagem de Ayrton Senna. E nós éramos assim, amávamos aqui. E aí surgiu uma campanha, eu não sei como foi que isso chegou nas nossas mãos, mas chegou uma campanha que era para você, era uma cartela, onde você tinha que completar essa cartela com selos. E esses selos, eles eram encontrados em embalagens de determinados alimentos. Eu não me lembro exatamente qual era a empresa, mas era uma parceria entre o Instituto Ayrton Senna, ali que fazia as revistinhas, se eu não me engano, junto com essa empresa de alimentos, onde nesses alimentos dessa marca, você encontraria os selos, que você iria recortar esses selos e colar na cartela. Assim que você completasse a cartela, você poderia comprar um relógio do Seninho por 10 reais. E eu sempre quis ter relógio na minha vida, e na minha infância e adolescência eu nunca tive um relógio. Só depois de um tempo, acabou que minha avó me deu um relógio, mas ele logo acabou a pilha, eu não conseguia trocar, enfim, meu sonho durou muito pouco. Eu tinha um sonho enorme de ter um relógio. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia de ir no mercado, procurar saber e ver qual eram os produtos que tinha os selos nas embalagens. Levei meu irmão naquela época. Hoje eu não deixo meu filho de 12 anos ir no mercado sozinho. Mas naquela época era muito mais tranquilo, não tinha tanto problema. Eu disse a minha mãe que eu iria no mercado e levei João comigo. Quando chegou lá, nós ficamos ali rodando no supermercado, procurando qual eram os produtos que tinham selo para completar a cartela. E aí, minha gente, eu achei um produto que era aquelas manteigas que eram em tablete, não sei se vocês lembram, que ela era enrolada num papel tipo laminado, era um papel diferente. E elas, era ali facilmente, você conseguia facilmente abrir aquela manteiga. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, é minha oportunidade de ganhar o relógio do Seninha. O que foi que eu fiz? Virei para meu irmão e falei assim, nós vamos arrancar os selos, porque os selos ficavam justamente na parte que abria a embalagem, né? E era facilmente aberta, você conseguia abrir ali facilmente. Então eu fui, ó, tchuc, arranquei. E em cada embalagem tinham 2 selos. Eu não me lembro exatamente quantos selos tinham que ter, mas acho que eram 20. Então, se cada embalagem tinha 2, eu sei que eu fiz essa conta na época. E aí, abri em torno de 10 embalagens ali. Eu arranquei de forma que não deixasse o produto danificado, mas eu arranquei. E voltei para casa, eu e João. Super feliz e sorridente, né? Achando, assim, que eu tinha feito uma grande estratégia para ganhar esse relógio, mas naquela época eu realmente acreditava nisso. E o que foi que eu fiz? Higienizei, cortei os selos, peguei a cartela, colei a cartela, pronto, completei a cartela. O que que eu falta agora? Falta os 10 reais para eu comprar o bendito do relógio do Seninha. Meu pai era uma pessoa muito fechada, não era de muitas conversas, a gente achava até que ele era meio autista, ele não gostava muito da vida social, então ele vivia muito do jeitinho dele, daquele jeito dele. Se eu não me engano, era final de semana, porque ele estava em casa, então ele não estava trabalhando, ele era bancário, né? Então ele não estava trabalhando naquele dia. E a gente não saía depois das 18 horas. A gente podia sair, fazer o que quisesse até as 18 horas. Escureceu e a gente tinha que estar em casa. Então, por isso que eu acho que era um final de semana. Eu aí, de forma muito esperta, fui lá no quarto onde meu pai ficava deitado, lendo jornal, e falei assim, pai, eu tô precisando de 10 reais, o senhor me dá? E ele fez assim, pra que você quer 10 reais? Aí eu falei assim, eu quero pra comprar o relógio do Seninha. Aí ele fez assim, um relógio por 10 reais? Que relógio é esse? Eu acho que ele achou estranho comprar um relógio por apenas 10 reais. Aí eu mostrei a foto do relógio. Ele, mas esse relógio só custa 10 reais? Aí eu falei, não, a gente tinha que completar a cartela, e essa cartela, junto com 10 reais, a gente consegue comprar o relógio do Seninha. E ele fez assim, cadê a cartela? Aí eu, cadê a cartela? Mostrei pra ele.
Ele fez assim, interessante, e como foi que você conseguiu esses selos? Aí eu fui e contei a minha maravilhosa estratégia de guerra para conseguir completar a cartela com os selos. Quando eu acabei de contar, fala isso, até dói meu coração, é sério, ainda mexe comigo. Quando eu acabei de contar, ele pegou a cartela, rasgou a cartela, foi até a cozinha, jogou as cartelas rasgadas no lixo e me colocou de castigo. Eu lembro de eu vendo ele levantar, que para ele sair ali do casulo dele era a coisa mais difícil do mundo. Eu me lembro dele levantar, chateado, assim, com aquela cara meio fechada, mas também a cara dele já era fechada mesmo, a vida inteira. Rasgar, abrir a lixeira, que existe inclusive até hoje na casa de minha mãe, a mesma lixeira. Abrir a lixeira com o pé e jogar as cartelas rasgadas. Me colocou de castigo sem falar absolutamente nada. Nada, ele não falou nada. E eu entrei no quarto sem entender por que ele tinha feito isso. Por que meu pai fez isso comigo? O que foi que eu fiz de errado? Eu não sabia o que eu tinha feito de errado e eu não tinha coragem de perguntar para ele. Eu sou daquela época que o pai e a mãe olhavam para a criança e a gente tremia do dedão do pé, fio de cabelo, morrendo de medo só de olhar. Eu vou perguntar ao meu pai por que ele me colocou de castigo? Jamais eu iria fazer isso. E eu fiquei de castigo não sei quanto tempo. Eu sei que foi um tempo interessante, porque eu fiquei lá reflexiva, pensando sobre isso. E, logicamente, que naquele dia e nos dias subsequentes, eu não entendi por que eu tinha ficado de castigo, porque eu achava que eu não tinha feito nada de errado. Ao longo do tempo e dos anos, a gente nunca conversou sobre isso. Meu pai faleceu em 2011 e a gente nunca conversou sobre esse assunto. Mas hoje, e depois que eu tomei consciência disso, ficou muito claro para mim qual foi a mensagem que ele quis me passar, que foi exatamente: não pegue nada que não é seu, de forma muito simples. Eu acho que ele quis dizer isso. Então, isso não significou para mim não pegar nada do que é meu, não só de parte financeira, porque eu gerenciei grandes contas de recursos financeiros, tanto na Marinha quanto do Conselho, mas eu não achava que era só sobre a questão financeira. Era de tudo. Se aquilo não é meu, se aquilo não me pertence, não pertence à minha vida, não pertence à minha história, não tem que estar comigo. Até comentários que fazem a meu respeito, quando me criticam, quando fazem algum comentário sobre mim, eu pego aquele comentário, analiso, verifico se é para mim. Se não for para mim, não fica comigo. Eu não pego aquilo que não é meu. Eu só pego aquilo que é meu, recebo e agradeço. E eu agradeço muito por meu pai ter feito aquilo. Foi uma forma que talvez eu não fizesse, sim, mas foi a forma dele, era a forma como ele tinha de comunicar as coisas. E eu agradeço a ele muito por isso, porque se eu sou quem eu sou, tenho uma vida que eu amo ter, a minha vida, na minha carreira, na minha família, com os meus amigos, muito provavelmente foi por conta desse episódio e de tantos outros. Então, o meu recado para vocês é: não pegue aquilo que não é seu. Isso não é só sobre dinheiro, sobre coisas, sobre as pessoas, mas sobre opiniões, sobre posicionamento, sobre problemas que chegam até você que não são seus. Não pegue para você. Mande de volta para quem é de direito ou jogue para o universo, para que o universo, em sua sabedoria, saiba o que fazer. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Beijos e até o próximo vídeo.